Bom, pessoal, agora está gravando, né? Novamente, bom dia a todos. Nós já conversamos um pouco aqui, eu tinha só esquecido de colocar para gravar, agora coloquei para gravar e vou repetir alguns temas, né? Primeira coisa, um agradecimento ao Gustavo por ter encaminhado o material e o link para o WhatsApp, né? Facilitando bem a nossa vida, né? A segunda coisa é que eu já disponibilizei no Moodle da Unijares, se vocês puderem entrar, eu agradeço, um tópico pertinente aí ao nosso conteúdo de hoje, que é o tema 5, hermenêutica jurídica, né? Já tem um tema aí, né? Um tópico específico, tema 5, hermenêutica jurídica. Nesse tópico, eu deixo os vídeos que nós estamos gravando aqui pelo Teams, né? Deixo também uma videoaula de hermenêutica jurídica do professor Lênin Streck, que é um professor aí do Rio Grande do Sul, extremamente respeitado em hermenêutica jurídica, não só, mas hermenêutica jurídica, ele tem realmente um destaque aí, né? E também uma aula magna do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que é constitucionalista. Então, essa aula magna já é voltada para hermenêutica constitucional, né? E também deixo o material de apoio que o Gustavo já encaminhou para a gente, mas quem precisar pegar, já está disponível aqui nesse tópico hermenêutica jurídica. Além disso, né, eu já deixei aqui pronto no Moodle a nossa prova semestral, né? Já deixei no Moodle a nossa prova semestral. Mas como vocês veem aqui, ó, está oculto para estudantes. Então, vocês não têm acesso, vocês só terão acesso a esse tópico e à prova semestral no dia em que ela for realmente ocorrer. Por enquanto, né, ela está prevista para o dia 7/7/2020, mas até lá pode haver mudanças da Unijales, né, e a gente vai aguardar, então, para liberar isso e confirmar a data certinho, quando tivermos aí resposta da coordenação e da Unijales. Mas provavelmente será nessa data, 7/7. Mas aguardem, por favor, a confirmação da Unijales e com isso eu libero para todos aí, eu dou essa certeza para todos. O que eu gostaria de deixar consignado desde logo é o conteúdo dessa prova semestral. Por quê? Porque a prova vai ser pertinente a todo o conteúdo do semestre, inclusive ao conteúdo que já caiu na primeira prova. E por que isso? Porque a nossa disciplina ela não é estanque, né? Ela não é recortada, ela é interrelacionada. Então, não tem como cair o conteúdo da prova semestral, o conteúdo da matéria semestral, sem ter uma noção, ao menos que uma noção geral, do conteúdo da prova bimestral, né? Porque são relacionados, são interdependentes, né? Então, eu não teria como fazer esse corte. Então, a prova semestral, ela abarca a matéria do semestre inteiro, né? Contudo, é lógico que eu vou focar, eu vou dar prioridade na matéria que a gente viu do segundo bimestre, né? A matéria semestral, que será hermenêutica jurídica e teorias contemporâneas do direito, justnaturalismo, justpositivismo, realismo jurídico e pós-positivismo. Mas não tem como fazer uma prova estanque sem necessitar de bases e de conceitos aí visto ao longo do semestre inteiro, né? Inclusive que já eventualmente caíram aí na prova bimestral. Então, observem esse, né? Porque o conteúdo será um conteúdo semestral com foco ao segundo conteúdo, né? O segundo bimestre, hermenêutica e teorias contemporâneas do direito. Pessoal, beleza isso aqui? Eu vou abrir aqui o nosso material de apoio, então, que é hermenêutica jurídica, para a gente dar, então, sequência às nossas aulas, ao nosso estudo. Né? Bom, pessoal, deixa eu tirar. Bom, pessoal, deixa eu dar sequência, então, aqui, compartilhando a tela com vocês sobre hermenêutica jurídica. Realmente, o computador hoje está meio complicadinho aqui. Nem a câmera funcionava. Agora finalmente, ele abriu o material de apoio e eu consigo compartilhar a tela para vocês, né? Provavelmente, no intervalo, eu vou ter que reiniciar esse computador aqui, que ele está
bem devagar. Bom, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí a tela do material de apoio de hermenêutica jurídica, para a gente poder dar sequência? Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, pessoal, nosso tema aí é hermenêutica jurídica. E a gente já começou esse tema na semana passada, quando eu disse para vocês que a hermenêutica jurídica era a técnica usada pelas fontes secundárias, que é doutrina e jurisprudência, para fins de analisar as fontes primárias que criam a norma jurídica, que nos trazem a norma jurídica, e assim poder trabalhar com essas fontes primárias e delas, então, extrair as fontes primárias, extraindo as normas jurídicas, né? E eu usei um termo bem geral. Eu disse que as fontes secundárias, então, através das fontes da hermenêutica jurídica, elas explicavam para a gente, operador do direito e cidadão em geral, jurisdicionado em geral, as fontes primárias e as normas jurídicas. Só que agora a gente tem que começar a trabalhar essa ideia de uma forma mais técnica. O termo explicar eu usei para tentar transmitir a ideia para vocês. Só que esse termo não é um termo técnico, né? O termo técnico mesmo não é são os, né? A gente vai substituir aí o explicar as fontes primárias e as normas jurídicas por dois termos, e agora sim são os dois termos técnicos aí, né? Nós vamos substituir, então, por interpretar e integrar as fontes primárias. Então, a hermenêutica jurídica é a técnica utilizada pelas fontes secundárias, doutrina e jurisprudência, para fins de interpretar e integrar as fontes primárias, trazendo, então, as normas jurídicas para nós, população, sociedade em geral. Vamos anotar essa informação aqui para o material ficar mais completo? Eu acho que seria interessante. Então, vou colocar aqui, ó, conceito de hermenêutica jurídica. Olha lá, conceito de hermenêutica jurídica. Trata-se das técnicas utilizadas pelas fontes secundárias. Quem são as fontes secundárias? A doutrina e a jurisprudência, para fins de, aí os dois termos técnicos, interpretar e integrar as fontes primárias, que são assim chamadas porque são as fontes propriamente ditas, vez que criam as normas jurídicas, para fins de trazer estas normas jurídicas advindas das fontes primárias para a sociedade e, assim, permitir a sua aplicação social. Então, esse é o nosso conceito aí de hermenêutica jurídica. A hermenêutica jurídica é uma técnica, né? É uma técnica utilizada pelas fontes secundárias, que é a doutrina e a jurisprudência, para fins de interpretar e integrar as fontes primárias, né? Que criam essas normas jurídicas, e trazendo essas normas jurídicas para a sociedade, para que elas possam ser aplicadas pela sociedade e, claro, né, no sentido aí de solucionar os conflitos sociais, né? No sentido, então, de solucionar os conflitos sociais. Bom, pessoal, veja que a hermenêutica jurídica é uma técnica. Como eu comentei na aula da semana passada, a gente não vai trabalhar com respostas aqui. As respostas, elas vêm através do emprego da hermenêutica, do emprego da técnica. Mas, claro, ela vai variar aí, inclusive, por conta daquele doutrinador ou daquele magistrado, né, que está empregando essa técnica aí, né? Nós vimos a diferença de neutralidade e de imparcialidade na aula passada também.
né? E essas respostas vocês vão ter aí ao longo do curso, né? São 5 anos de curso. E, claro, ao longo da vida profissional de vocês, porque a gente está sempre estudando e a gente está sempre aprendendo aqui no direito. Então, nós não vamos trabalhar com as respostas vão vir ao longo do tempo. Nós vamos trabalhar hoje com a técnica, né? Então, com o meio de fazer, né? Com as etapas a serem seguidas, não com a resposta propriamente dita, né? Então, a hermenêutica é uma técnica. E claro que essa técnica bem empregada, ela vai resultar também em respostas melhores, né? Essa é a ideia. É saber aprender a técnica, saber empregar essa técnica, porque quanto melhor for empregada essa técnica, né, melhor vão ser as respostas obtidas através dessa técnica também. Mas eu volto a dizer, não se preocupem agora com as respostas. A gente só está estudando a técnica. Né? A gente está estudando o meio, não o fim, não o resultado final. Bom, pessoal, e essa hermenêutica aí, ela trabalha, então, com 2 principais técnicas, né? Ela atua de 2 principais formas. Ela realiza a interpretação e a integração das fontes primárias. E, como o direito não usa palavras inúteis, se o direito trouxe 2 palavras diferentes, é porque são 2 coisas diferentes, são 2 institutos diferentes, né? Interpretar é um instituto utilizado pela hermenêutica e integrar é um outro instituto utilizado pela hermenêutica. De comum é que ambos são institutos da hermenêutica, além de que também de comum ambos atuam sobre as fontes primárias e vão trazer a possibilidade de aplicação dessas fontes primárias por nós, sociedades. Mas para por aí, porque as técnicas de interpretação e as técnicas de integração são completamente diferentes. Portanto, na prática, são institutos também completamente diferentes e a gente precisa ver agora a diferença entre interpretar e integrar. Começando, então, por interpretar, por interpretação. Pessoal, vocês já fazem interpretação aí desde o início da vida escolar, né? E todos nós fazemos interpretação desde o início da vida escolar, né? Desde que a gente aprendeu a ler aí, né? Colocado textos e o tamanho, a complexidade desses textos colocados para a gente variam, né? E conforme a gente vai evoluindo na nossa vida acadêmica, na nossa vida de estudo, vai aumentando a complexidade e o tamanho desses textos. Mas na nossa vida escolar inteira a gente trabalhou com textos, foi nos postos textos. E foi pedido, então, para que a gente lesse esses textos e interpretasse esses textos. E qual que era a ideia do professor quando ele apresentava, então, textos e pedia para a gente interpretar esses textos? Que a gente pudesse lê-los e extrair o sentido real daquele texto. O que aquele texto ou o autor daquele texto quis dizer quando ele escreveu aquelas determinadas palavras. Então, interpretar é ler, entender e extrair o sentido daquele texto, o sentido daquelas palavras, né? Para que a gente possa, então, ter aquelas ideias escritas no texto na nossa cabeça e, uma vez na nossa cabeça, para que a gente possa aplicar aquelas ideias no futuro, né? E veja, né? A gente fazia isso inicialmente com textos literários, né? Depois, a gente passou a trabalhar com um texto mais complexo, mas igualmente mais bonito, que são os textos poéticos. Olha que coisa linda. Agora, na faculdade de Direito, nós vamos fazer a mesma coisa, só que não mais com textos literários e não mais com textos poéticos necessariamente. Nós vamos agora praticar esse ato de interpretação, que é ler, entender, extrair o sentido, colocar esse sentido na nossa cabeça e poder aplicar esse sentido futuramente, essas ideias futuramente, com textos normativos, E veja que vocês já estão fazendo isso em matérias mais técnicas, né? Não matérias propedêuticas, como a introdução ao estudo do direito,
ou a filosofia, a sociologia. Vocês já estão fazendo isso em matérias mais técnicas, como direito civil, direito penal, em que os professores têm códigos. E eles trabalham com esses códigos e vão analisando esses códigos artigo por artigo desse código. Né? Quantas vezes aí o professor de civil, o professor de penal já pediu para vocês, olha galera, abre aí, né? Os professores mais antigos pedem para usar o vade-mecum, né? Os professores mais novos falam aí, ó, abre aí o OAB de bolso, pega o artigo tal, do código tal, e a gente vai dar uma lida e dar uma entendida nas ideias desse artigo aqui. Vou explicar para vocês a ideia desse artigo. Esse professor está pedindo, nada mais, nada menos, para que vocês interpretem o texto normativo, o texto do artigo tal, do código tal. Isso é realizar interpretação. Vocês já fizeram isso a vida de vocês inteira, né? A vida acadêmica de vocês inteira. Agora, vocês vão continuar fazendo, só que vai mudar o objeto. Em vez de ser um texto literário, né? Camões, né? Ou livros do romantismo brasileiro, Machado de Assis, né? Realismo brasileiro, Machado de Assis. Agora vocês vão trabalhar interpretando textos normativos, artigos de lei, artigos da Constituição, decretos, resoluções, enfim, todos aqueles diplomas normativos que a gente já comentou aí, presentes no artigo 59 da Constituição Federal. Essa é a ideia, então. Então, interpretar é pegar um texto normativo, pegar uma lei, pegar um código, pegar uma Constituição, pegar um decreto, pegar uma resolução, ler, entender, ter as ideias que ele trouxe na nossa cabeça, para que a gente, como operador do direito, possa aplicar essas ideias em casos que eventualmente cheguem às nossas mãos no futuro, que passem pelas nossas mãos no futuro, ou como advogados, como defensores, como procuradores, como membros do Ministério Público, como juízes, embargadores, ministros, delegados, serventuários da Justiça, perito, estagiário também, a gente trabalha então com esses textos normativos e a gente tem que ler, entender, extrair a ideia. A gente tem que interpretar esses textos normativos. Essa é a ideia, então, da interpretação. Partir de um texto normativo, e extrair as ideias daquele texto normativo. Nós estaremos realizando interpretação. Bom, pessoal, qual que é o pressuposto? Diante disso que eu comentei com vocês, qual que é o pressuposto da interpretação? O que eu preciso para conseguir fazer a interpretação? Que eu tenha previamente um texto normativo, que vai ser o objeto da nossa interpretação, objeto da nossa leitura, da nossa análise, do nosso entendimento. Então, a interpretação, ela pressupõe sempre a existência prévia de um texto normativo. Eu preciso ter um texto normativo, eu preciso ter uma lei, eu preciso ter um código, eu preciso ter um artigo, eu preciso ter uma Constituição, para que eu possa ler esse dispositivo normativo e interpretá-lo. A interpretação, então, ela pressupõe a prévia existência de um texto normativo, que é o objeto da nossa interpretação. E é esse ponto, que diferencia a interpretação da integração. Por quê? Porque enquanto a interpretação pressupõe a existência de um texto normativo, que será o objeto da leitura, do estudo, da análise, da interpretação, na integração é diametralmente oposto, é totalmente diferente. Por quê? Na integração, nós não temos texto normativo. Na integração, a gente não tem texto normativo. O Estado, através do seu poder legislativo, em regra, mas a gente já viu que, eventualmente, o poder executivo também terá essa capacidade de criar normas jurídicas, Exemplo, as leis delegadas e as medidas provisórias, mas isso é exceção, Isso é exceção, mas, eventualmente, o Poder Executivo também poderá criar normas jurídicas aí, ainda que excepcionalmente. Mas o Estado, seja o Poder Legislativo, seja, eventualmente, excepcionalmente, o Poder Executivo, não criou uma norma escrita.
não tem norma jurídica escrita, não tem lei, não tem Constituição, não tem tratado internacional, não tem lei, nem complementar, nem ordinária, nem delegada, não tem medida provisória, não tem diploma normativo infralegal, como decreto, resolução, portaria, não tem nenhuma norma escrita aí. Né? E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta muito técnica. Quem poderá nos defender nesse caso? Não é o Chapolin Colorado, é a integração. É a técnica da integração. A integração, ela surge justamente quando não houver norma escrita e, portanto, em razão da ausência de norma escrita, não se puder empregar a técnica da interpretação, porque a interpretação pressupõe a existência de uma norma escrita, e aí, então, diante da ausência, olha que estranho, né? Diante da ausência de norma jurídica, quem poderá nos defender? A integração. A integração era uma técnica usada justamente quando não se tem norma escrita aí, né? Bom, pessoal, e agora a gente, né, vai ter que dar um nome técnico desse fato, dessa ausência de norma escrita, que é lacuna normativa, né? Quando, então, a gente analisa o nosso ordenamento jurídico e a gente não encontra uma norma jurídica escrita, tecnicamente nós estamos diante de uma lacuna normativa. E diante, então, de uma lacuna normativa, dá para realizar interpretação? Não, porque a interpretação pressupõe a existência de uma norma escrita. Então, não dá. Diante de uma lacuna normativa, a gente vai ter que usar, então, a técnica da integração. De modo que o pressuposto para a aplicação da integração é a ausência de norma, é a lacuna normativa, né? O pressuposto para a integração é justamente a ausência de norma, é a lacuna normativa. Pessoal, aí vocês vão me perguntar, professor, mas pode acontecer isso? Pode acontecer uma lacuna normativa, uma ausência de norma escrita? Claro que pode, isso é absolutamente normal. É claro que ao longo do tempo, o poder legislativo trabalhando, eventualmente o poder executivo está trabalhando, né, há uma grande produção de norma escrita, né, de leis, aí, né, de constituições, de emendas a constituições, de decretos, de resolução. Então, uma grande produção legislativa, né, de normas escritas. Então, ao longo do tempo, claro, a quantidade de lacunas vão diminuindo no sistema, né, no ordenamento jurídico. Mas é comum que se tenha lacunas normativas. Por quê? Porque o direito é uma ciência social e o direito ele é construído por seres humanos. E os seres humanos são falíveis, né? Podem falhar aí, né? E, claro, os seres humanos são movidos por interesses próprios, não estou dizendo escuso, né? Estou dizendo interesse próprio, que pode ser escuso, pode, mas pode ser lícito também, sem problema nenhum. Então, os seres humanos são movidos por interesses, né? E o Estado e os poderes do Estado também são, né, preenchidos e exercidos por seres humanos, falíveis e movidos por interesse, de modo que, né, ou por erro, ou em razão de algum determinado interesse, que pode ser escuso ou não se cria uma norma jurídica pertinente àquele caso concreto. E se não tem norma escrita no ordenamento jurídico como um todo, a gente lê tudo do ordenamento jurídico. Claro que isso é uma brincadeira, né? Claro que é impossível. Mas quem não é estudante de direito, né? Quem não é operador do direito, acha que o estudante de direito ou que o operador de direito tem na cabeça todas as leis. Não é assim, impossível, né? Justamente por essa gana normativa, legislativa que se tem. Mas as pessoas acham que a gente decora aí todas as normas jurídicas, todas as leis. E não é assim, mas figurativamente, né, ficcionalmente. A gente lê o ordenamento jurídico
como um todo e a gente não encontra uma norma jurídica para aquele caso concreto. Isso é possível, isso é bastante comum aí, né? Nós estamos, então, diante de uma lacuna. E a técnica para a gente resolver esse problema, que é a lacuna normativa, é a integração, né? Pessoal, para fazer uma imagem disso aqui, né, eu costumo brincar que o ordenamento jurídico ele tem a forma de uma pirâmide, né? Ele tem a forma de uma pirâmide, mas essa pirâmide ela é feita de queijo suíço, né? Essa pirâmide normativa é um pedaço de um queijo suíço. Por que um pedaço de um queijo suíço? Porque o queijo suíço ele é cheio de bolinhas, ele é cheio de buracos, né? Só que a gente não chama de buracos, a gente chama tecnicamente de lacunas normativas. Então, veja só, nós estamos operando o direito, nós somos advogados, nós somos procuradores, nós somos defensores, nós somos membros do Ministério Público, nós somos magistrados aí, nós somos delegados, nós somos serventuários da Justiça, né? Nós somos estagiários e chega para a gente um caso concreto, pode ser até um processo já, mas não necessariamente um processo. Chega para a gente um caso concreto, tipo assim, alguém faz uma pergunta, faz uma consulta para a gente. O que eu faço nesse caso concreto aí? E aí a gente, como operador do direito, vai ter que responder. Como a gente já viu, a ideia é que o operador do direito vai buscar a resposta e a norma jurídica a ser aplicada naquele caso concreto nas fontes primárias, né? Se ele encontra uma norma escrita lá nas fontes primárias, ele interpreta essa norma escrita e dá a resposta. Mas, eventualmente, pode ser que ele leia o ordenamento jurídico inteiro e não encontre uma norma jurídica específica para aquele caso, criada para aquele caso, né? Que se aplique, então, àquele caso. E aí, tecnicamente, ele está diante de uma lacuna. E aí, ele vai poder deixar de responder aquela dúvida, ou de pegar aquele caso, ou de tocar aquele processo, e olha o juiz, né? Olha o magistrado, de sentenciar, de decidir aquele processo. Ele pode abrir mão porque não tem norma jurídica? Não, ele vai ter que ainda assim dar uma resposta para as partes envolvidas e para a própria sociedade. E aí, então, ele vai ter que se valer da técnica de integração para tentar suprir essa lacuna normativa aí, tapar o buraquinho do queijo suíço, né? E quanto mais buraquinhos do queijo suíço a gente for tapando aí, mais inteiro, né? Mais inteiro vai ficando o queijo suíço. E é por isso que essa técnica chama integração, porque integrar nada mais é do que tornar inteiro. E para tornar inteiro algo que é cheio de buraco, a gente tem que tapar esse buraco aí. E quanto mais buraco a gente for tapando, mais inteiro vai ficando o queijo suíço, né? Mais inteiro vai ficando o nosso ordenamento jurídico, né? Então, a integração, né? A técnica de integração, o integrar, ele vem justamente de tornar inteiro. E para tornar inteiro, eu vou ter que ir tapando buracos, eu vou ter que ir resolvendo as lacunas, né? Tecnicamente, se usa o verbo suprir, né? Suprir as lacunas legais, né? Suprir as lacunas normativas. Então, integrar nada mais é do que suprir as lacunas legais, suprir as lacunas normativas. E, deste modo, então, a gente tem as diferenças entre interpretar e integrar. Vamos colocar aqui uma tabelinha bem simplesinha para marcar essa diferença. Olha lá, pessoal. Vamos colocar uma tabelinha aqui para suprir essa diferença. Numa coluna, a gente coloca as técnicas de integração. E na outra coluna, a gente coloca as técnicas de... Vamos inverter? Né? Vamos inverter. Na primeira coluna, a gente coloca as técnicas de interpretação, né? E na segunda coluna, a gente coloca as técnicas de integração, né? Deixa eu centralizar aqui para ficar mais bonito. Bom, vamos começar pela interpretação. O pressuposto da interpretação é que exista, sim,
uma norma jurídica escrita aplicável ao caso concreto em análise. Né? O pressuposto da interpretação é que exista, sim, uma norma jurídica escrita aplicável ao caso concreto em análise. Enquanto que o pressuposto da integração é que não, né? É que não exista uma norma jurídica escrita aplicável ao caso concreto em análise. E a ausência de norma escrita recebe o nome técnico de lacuna normativa. Pessoal, veja só, é lacuna, né? Não é laguna, porque laguna é uma formação geográfica, né, de uma lagoa. Né? Laguna é lagoa, uma formação geográfica. Aqui é lacuna normativa, né? Um buraco normativo. E o que a interpretação vai fazer? O que a interpretação vai fazer? Técnica de interpretação. A técnica de interpretação. Vou colocar a fonte secundária. A fonte secundária, que é a doutrina secundária, que é a doutrina e a jurisprudência, se debruçarão sobre o texto normativo da fonte primária e irão analisar este texto para extrair as ideias do texto e, vírgula, desta forma, aplicar estas ideias no caso concreto e em todos os casos concretos idênticos. Opa, faltou o circunflexo aqui, né? Idênticos e futuros. Então, a ideia é extrair as ideias daquele texto normativo para aplicação daquele texto no futuro, que é o que vocês estão fazendo com os professores de Direito Civil e Direito Penal, quando eles explicam para vocês cada um dos artigos do Código Civil, do Código Penal, que vocês estão realizando interpretação. Bom, pessoal, e no caso da integração? No caso da integração, então coloca aí, técnica de integração. Na integração, na técnica de integração, dá para se debruçar sobre um texto normativo? Não, porque não tem, né? O pressuposto para que a gente possa integrar o sistema ou aplicar as técnicas de integração para integrar o sistema é que não haja texto normativo. Então, não dá para se debruçar sobre a fonte secundária. Então, na verdade, aqui, sobre a fonte primária. Então, na técnica de integração, diante da ausência de texto normativo de fonte primária, diante da ausência de texto normativo de fonte primária, né, as fontes secundárias, doutrina e jurisprudência, buscarão outros meios jurídicos, que nós vamos estudar, claro, né? Outros meios jurídicos, visando suprir a lacuna normativa, e, olha que legal, criar a norma jurídica, porque não tem até então,
então, criar a norma jurídica específica para aquele caso concreto e também, por que não, em todos os casos concretos idênticos e futuros. Olha só, pessoal, né? Olha só, pessoal. A integração na prática, ela cria uma norma jurídica específica, né? Olha o grau de importância disso aqui. Estou tentando colocar em maiúsculo aqui, meu computador está bem lentinho, está bem ruimzinho hoje, né? Então, criar a norma jurídica específica para o caso concreto. Olha o poder da integração. Olha o poder da integração. E olha também a responsabilidade desses operadores do direito, qualquer que sejam eles, né? Os advogados, os desembargadores, os magistrados, né? Os defensores, os procuradores, enfim, qualquer operador do direito aí, olha a responsabilidade dele, porque ele está, na verdade, através das técnicas de integração, criando a norma jurídica específica para aquele caso concreto aí, né? Então, a responsabilidade é bem embaixo. E ao criar, né, a norma jurídica específica para aquele caso concreto, né, ele estará, então, integrando o ordenamento jurídico, ele estará tornando o ordenamento jurídico íntegro, inteiro, né, sem tantos buracos, sem tantas lacunas normativas. Tá? Bom, pessoal, essas são as ideias básicas, né? E essas são as diferenças básicas entre, então, a interpretação e a integração. E feita essa apresentação inicial, né? A gente pode, então, partir para o estudo mais aprofundado de cada uma dessas técnicas, né? A interpretação e a integração. E a gente vai começar o estudo, então, agora um pouco mais aprofundado, sobre a técnica de interpretação e análise, então, dos meios interpretativos. A técnica de interpretação, né? E a análise, então, dos meios interpretativos. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que ver é o conceito técnico mesmo de interpretação, né? Conceito técnico de interpretação. Tecnicamente, olha só, interpretar um texto normativo, e lembrando que na interpretação o pressuposto é que haja sim um texto normativo, porque se não tiver texto normativo, você não tem que interpretar, e aí você não vai poder usar a técnica de interpretação, você vai ter que usar a técnica de integração do ordenamento jurídico. Então, nós estamos em interpretação aqui, então nós estamos pressupondo que existe sim texto normativo escrito, porque se não tiver, nem tem como interpretar, nem tem objeto de interpretação. Então, partindo do pressuposto aí que existe texto normativo escrito passível, né, portanto, de interpretação. E a interpretação, o que ela vai fazer? Olha só, ela vai definir o sentido, né, o que significa aquele texto normativo, quais são as ideias daquele texto normativo e o alcance da norma jurídica, né? O sentido e o alcance da norma jurídica, né? Então, a interpretação define para a gente o sentido e o alcance daquela norma jurídica. O que é sentido? É o que aquela norma jurídica quer dizer. O que significa aquelas palavras? Qual é a ideia daquelas palavras? Isso é definir o sentido. E também definir o alcance de uma norma jurídica. O que é definir o alcance de uma norma jurídica? É definir para que casos ela se aplica. Né? Definir o alcance da norma jurídica é definir para que casos que aquela norma jurídica ela se aplica. E um exemplo bem interessante que eu uso para mostrar para vocês o que é definir o sentido e o alcance é o artigo 121 do Código Penal. Né? Artigo 121 do Código Penal. Porque o artigo 121 do Código Penal, ele tem vários itens aí que a gente precisa interpretar, né? E extrair o sentido e também o alcance dessas normas jurídicas aí. Então, vamos pegar o artigo 121 do Código Penal, que traz para a gente o crime de homicídio.
artigo 121 do Código Penal, que traz para a gente o crime de homicídio. Né? E eu queria que vocês dessem uma olhada no parágrafo 2º do artigo 121, que traz aí o homicídio qualificado. Dá uma olhada lá, está escrito assim: se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa. Para a gente entender o que é paga ou promessa de recompensa, a gente vai ter que interpretar esse texto e extrair o sentido normativo, né? O paga ou promessa de recompensa é pagar para alguém matar determinada pessoa, né? Para pagar para alguém matar outra pessoa aí. Só que o inciso 1 não para por aí. E ele coloca uma vírgula, e aí vem assim: ou outro motivo torpe. E além de entender o que é um motivo torpe, o que é entender o que é motivo torpe, a gente tem que, na verdade, verificar para que caso se aplica essa ideia de motivo torpe. O que é motivo torpe? Motivo torpe é aquele motivo que causa ojeriza, né? Aquele motivo que causa para a gente repugnância. Fala, puto, o cara pagou para matar o outro. Esse é um motivo torpe, expresso já na norma. Mas qualquer outro motivo que causa para a gente ojeriza, né? Que causa para a gente repugnância, que fala, nossa, que coisa horrível. Aí pode ser, eventualmente, um motivo torpe. Mas, claro, para eu verificar se nesse caso concreto, de fato, se tem ou não tem um motivo torpe, eu vou ter que, além de interpretar a norma extraindo o sentido, eu vou ter que verificar o alcance dessa norma, se de fato ela atinge aquele determinado fato, e se aquele determinado fato realmente pode ser considerado um motivo torpe. Né? Olha lá, o inciso 2. Ele traz por motivo fútil. E aqui, olha só, a gente vai ter que extrair o sentido, o que é motivo fútil, e motivo fútil é o pequeno motivo, é a ausência de motivo ou pequeno motivo, né? Motivo muito pequeno, aquela coisa que é tão pequena que não dá para imaginar que alguém matou outra pessoa por isso. Fala, nossa, mas só por isso o cara matou o outro? Meu Deus, isso é motivo torpe. Desculpa, isso é um motivo fútil. E aí, a gente vai ter que também verificar o alcance da norma jurídica, né? Se aquele fato realmente é um motivo fútil. E a dificuldade está em que, às vezes, o motivo por ser tão pequeno, que é um motivo fútil, ele também, por ser muito pequeno, por ser um motivo fútil, nos causa ojeriza. Fala, puta, não dá para acreditar, que coisa nojenta. O cara matar, por exemplo, por um tênis, né? Eu lembro dessa época aí, né, que em São Paulo as pessoas matavam aí por causa de um tênis. Hoje deve estar muito pior, né? Só não é divulgado, né? Só não é divulgado. E aí a gente ficava arrepiado com isso, né? A gente tinha ojeriza com isso. E aí confunde, então, com motivo torpe. E aí, é motivo fútil ou é motivo torpe? Quem vai definir isso são os doutrinadores e a jurisprudência, as fontes secundárias, através da interpretação do que é motivo torpe, do que é motivo fútil, não apenas para extrair e explicar para a gente o que é cada um, mas definir o alcance, definindo, olha, nesses casos, a melhor ideia é que seja classificado como motivo torpe. Nesses outros casos, a melhor ideia é que seja identificado como motivo fútil. E aí vocês vão perguntar, professor, é motivo torpe ou motivo fútil? Isso é resultado. Isso vocês vão estudar com o professor de com o professor de direito penal. E a gente não está trabalhando aqui com os resultados. Nós estamos trabalhando aqui com os meios. Agora, veja só, quando o professor de direito penal vem para vocês e explica o que é o motivo torpe e o que é o motivo fútil, ele vai estar interpretando, extraindo sentido, né? Explicando esse sentido de cada um dos institutos jurídicos, cada um dos temas, né? E palavras jurídicas aí. E depois, quando ele fala que esses são casos de motivo torpe e esses outros são casos de motivo fútil, ele também estará interpretando, só que indo mais além que a explicação do sentido. Ele está definindo o alcance dessa norma jurídica. Ele estará definindo o alcance da norma jurídica. Então, definir o alcance da norma jurídica é definir, é especificar os casos em que cada uma das normas jurídicas se aplica, para que não haja confusão de um ou
para o outro aí. Essa é a ideia, né? Então, alcance da norma jurídica é definir os casos em que essa norma jurídica se aplica e que a gente, então, possa ter uma certeza, a gente, enquanto operador do direito, possa ter uma certeza maior de que a gente está aplicando motivo torpe para aquilo que é realmente motivo torpe, aplicando motivo fútil para aquilo que é realmente motivo fútil e não confundindo um com o outro. Ah, mas tem uma zona cinzenta? Tem, porque às vezes a pequenez do motivo é tão grande que isso causa ojeriza para a gente, né? E aí a gente teria, a partir do motivo fútil, né, um sentimento de motivo torpe gerando uma zona cinzenta. Quem vai fazer esse corte e definir o que é cada um é o professor de direito penal, né? O professor de direito penal. Mas ele faz isso através das técnicas de interpretação, extraindo o sentido e o alcance da norma jurídica aí. Bom, pessoal, só que a ideia de interpretação ela não para por aí, ou o conceito de interpretação ela não para por aí. Por quê? Se a gente olhar o artigo 5º da LENDIB, né, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que vocês já estudaram aí com o professor Maurício Salviano, vocês vão ver que o artigo 5º da LENDIB, ele manda que nós, operadores do direito, enquanto estivermos na aplicação da lei, né, e não é só na aplicação, porque para aplicar a gente tem que ter interpretado, extraído o sentido e o alcance normativo. Nós deveremos seguir aí critérios de fins sociais e exigência do bem comum. Então, a interpretação, ela sempre tem que ter em vista, né? Ela tem sempre que se basear nesses dois critérios aqui, né? Fins sociais a que se destina e exigência do bem comum. O que é fim social a que se destina, né? Para que aquela norma foi criada? A ideia, né? Então, o intérprete aí, ele tem que ter sempre na cabeça dele para que aquela norma foi criada. Quando ele vai, então, interpretar, extrair o sentido e extrair o alcance normativo, ele tem que ter em mente sempre o porquê que aquela norma foi criada, né? Isso, a gente vai ver mais para frente ali, recebe um nome técnico. Chama-se raciocínio, né, ou interpretação teleológica, né? Quando a gente quer ver a finalidade daquela norma e a gente se vale da finalidade para interpretar e definir o alcance normativo, né? Nós estamos realizando, então, um raciocínio ou uma interpretação teleológica. Tele é de longe, né? Tele é de longe. Por exemplo, televisão. Tele, longe, visão de ver. Então, televisão, ver à distância. Nós estamos aqui, cada qual na sua casa, né? Mas a gente está se vendo aí e, apesar de se ver, na verdade, nós estamos longe, nós estamos distantes aí. Televisão é isso, né? Visão à distância, né? Já dizia aí o gato guerreiro. Né? Gato guerreiro não, desculpa, é do Thundercat, né? O Lion do Thundercat. Me dê a visão além do alcance. Isso é uma ideia teleológica, né? Ele está vendo o fim aí, né? Ele está vendo ao longe. Né? Então, interpretar segundo os fins sociais a que se destina, nós estamos diante de um raciocínio ou de uma interpretação teleológica. A gente está buscando a finalidade da própria norma, para que ela serve e para que ela vai ser aplicada lá na sociedade. Aí. E a segunda técnica, que é o segundo critério, né, o segundo norte aí que é dado para o intérprete, que é a exigência do bem comum. Pessoal, a gente não quer interpretar para errar, a gente quer interpretar para acertar, a gente quer interpretar para dar a melhor interpretação possível, e a melhor interpretação possível será aquela mais adequada para a sociedade, a que gera mais benefícios da sociedade, né, ou para a sociedade. Essa é a ideia, então, de exigência do bem comum. Nós devemos nos pautar como intérpretes pela melhor interpretação possível, aquela interpretação que vai gerar mais benefícios para a sociedade. Isso é, então, a exigência do bem comum. E por quê, pessoal? Porque a norma ela não é criada para ficar engavetada. A norma ela é criada para ser aplicada na sociedade e, claro,
para solucionar os conflitos sociais, que é a finalidade do próprio direito. Então, quanto melhor for a interpretação e quanto mais conflitos ou melhor for resolvido esses conflitos, melhor também, né? Mais atingiu a própria finalidade da norma e do direito como um todo, né? Então, essas são as ideias aí por trás da interpretação, com base aí no artigo 5º da LINDIC. Bom, pessoal, feita esse conceito técnico de interpretação, a gente pode evoluir um pouquinho agora e estudar as espécies de interpretação, né? Vamos evoluir um pouquinho aí e estudar agora as espécies de interpretação. O que nós vamos fazer agora, na verdade, é classificar essa interpretação. E quando a gente fala em classificar, a gente parte de critérios classificatórios. Então, nós vamos classificar essa interpretação e esses meios de interpretação segundo alguns critérios classificatórios. E, a depender do critério classificatório escolhido, nós teremos aí uma classificação diferente dessa interpretação. E o primeiro critério classificatório é quanto ao agente. Primeiro critério classificatório é quanto ao agente. A gente vai verificar, então, quem é que pode realizar a interpretação e, a depender de quem realiza essa interpretação, nós vamos ter um tipo de interpretação diferente. A primeira espécie de interpretação quanto ao agente, ela é chamada de interpretação pública. Por quê? Porque ela é realizada por um agente ou um órgão público. Então, interpretação quanto ao agente pública. É pública porque ela é realizada por um agente público ou por um órgão público. E a depender de quem é esse agente público ou a depender desse órgão público, essa interpretação pública, ela se divide em autêntica, judicial e administrativa. Então, a interpretação pública, ela é pública porque ela é realizada por um agente ou um órgão público. E a depender de quem é esse agente ou de quem é esse órgão público, a interpretação pública pode ser autêntica, judicial ou administrativa. Vamos começar aí pela interpretação pública autêntica. Interpretação pública autêntica. A interpretação pública autêntica, ela é realizada por um agente público. Até aí nenhuma novidade, porque ela é pública, então ela só pode ser realizada por agente público. Que agente público? O próprio poder legislativo e os membros do poder legislativo. Interpretação autêntica, então, é aquela realizada pelo legislativo e pelos membros do poder legislativo, que a gente, então, resume tudo como legislador. A interpretação autêntica é a interpretação feita pelo legislador, de modo que o legislador cria a norma, cria o texto normativo e ele próprio, legislador, já interpreta esse texto normativo, trazendo então o sentido e o alcance daquele texto normativo. Então, o legislador, ele faz as duas coisas, ele cria o texto normativo e ele próprio já interpreta esse texto normativo, trazendo para a gente o sentido e o alcance daquele texto normativo. Pessoal, e por que a interpretação realizada pelo legislador chama-se autêntica? Porque ela é feita pelo legislador, que é o próprio criador da norma. Então, a gente tem quem criou interpretando, e quem interpreta é o próprio que criou, ou seja, isso é autêntico, né? Uma interpretação autêntica porque a interpretação vem do próprio criador da norma jurídica, daí o nome dela de autêntica. Pessoal, olha só, a hermenêutica jurídica não recomenda que isso aconteça.
né? A hermenêutica jurídica não recomenda que isso aconteça. Por quê? Porque o legislador ele tem a função de criar a norma jurídica. E se além de criar, ele interpretasse desse a palavra final, não haveria margem para poder executivo, não haveria margem para poder judiciário, além de que isso poderia gerar um engessamento do sistema, um travamento do sistema, né? E com muito poder ao poder legislativo, né? Gerando, na verdade, um desbalanceamento entre os poderes. E vocês ou estão estudando ou vão estudar com a professora Vânia que a ideia de separação de poderes não é só separar, é que haja uma garantia de equilíbrio entre esses poderes, o que ficou conhecido aí como checks and balances, né? Freios e contrapesos entre os poderes. Se a professora Vânia ainda não entrou, ela vai entrar nisso, porque isso é teoria geral do Estado, isso é um pouquinho de direito constitucional. Então, fiquem tranquilos, a professora Vânia vai entrar nisso, né? Os checks and balances, os freios e contrapesos entre os poderes, para manter o equilíbrio. Se, ao contrário, o poder legislativo puder criar e interpretar, ele vai ser superado não, ele vai crescer, né? Ele vai inflar em detrimento dos demais poderes executivos e judiciário, e isso geraria um desequilíbrio dentro do próprio sistema de separação de poderes. Então, a hermenêutica não recomenda que isso aconteça, né? Sob pena, então, de gerar um desbalanceamento de poderes, sob pena de gerar um engessamento do sistema, do próprio direito, né? Por quê? Porque o legislador cria a norma e ele diz como tem que ser aplicado, isso não tem inovação, não tem oxigenação pelos demais poderes aí, pelo executivo e principalmente pelo judiciário. Então, isso é ruim, a hermenêutica não recomenda. Mas isso acontece? Acontece, né? E tem textos extremamente importantes, não sei se vocês já trabalharam com eles, mas tem textos extremamente importantes oriundos de interpretação autêntica, que são as famosas exposições de motivos dos códigos. As exposições de motivos dos códigos são exemplos de textos oriundos da técnica interpretação autêntica. E funciona assim, toda vez que o Poder Legislativo, então, ele cria um código novo, antes desse código, o legislador, relator, ou deputado ou senador, relator, né, o legislador, então, relator desse código, né, durante o período de tramitação no Congresso Nacional, ele explica os motivos pelos quais ele escreveu o código daquela forma, os motivos pelos quais o código foi feito, foi aprovado daquela forma. E quando o código, então, é editado, né, no comecinho do código vem, então, esse bloco de escritos pelo legislador relator, dizendo justamente os motivos pelos quais o código foi feito daquela forma, o código tramitou daquela forma, o código foi aprovado daquela forma. Isso recebe o nome de exposições de motivos dos códigos. E todos os códigos têm. O Código Penal tem a sua exposição de motivo, o Código Civil tem a sua exposição de motivo, o Código de Processo tem sua exposição de motivos, todos os códigos têm. E como é uma análise do próprio legislador que criou o próprio texto normativo, aquela exposição de motivo, ele é uma interpretação autêntica. E muitas vezes é a partir da leitura dessas exposições de motivos que a gente consegue entender pontos fundamentais do código, ou até a ideia-chave, o ponto fulcral, né? Digamos assim, a coluna vertebral daquele código e de onde ficam pendurados aí os demais institutos jurídicos, né? A exposição de motivo, ela tem essa importância aí, ela dá para a gente o ponto fundamental, né? Ela dá para a gente o norte dentro do código, né? A coluna vertebral do código, de onde, então, nascem, né, e se ramificam os demais institutos jurídicos. Então, a gente entende, na verdade, pela exposição de motivo, a ideia básica do código aí, né? Por exemplo, no Código Civil, que foi aí escrito pelo Miguel Reale, né? Pelo Miguel Reale. O Miguel Reale, na exposição de motivos, ele coloca lá
que o artigo mais importante do Código todo é o artigo 113, que fala que tudo dentro do Código tem que ser interpretado segundo a boa-fé. A boa-fé, né? Então, a boa-fé, ela acabou sendo o norte do Código como um todo. Tudo ali tem que ser baseado na boa-fé. As pessoas têm que celebrar negócios, as pessoas têm que agir sempre de boa-fé uma com a outra. Né? E mais que boa-fé, na verdade, o Miguel Reale fala em boa-fé objetiva. Né? Boa-fé objetiva. E o que é essa boa-fé objetiva? Não é só pensar de boa-fé, tem que agir objetivamente, né, em concreto aí na sociedade de boa-fé. A gente não pode só pensar, a gente tem que agir, a gente tem que pôr em prática a nossa boa-fé efetivamente dentro daquela sociedade. Pensar é muito bom, estar escrito é muito bom, né? Ideia é muito bom, mas não basta as ideias. A gente precisa agir de boa-fé mesmo, né? Ter condutas de boa-fé. Essa é a ideia, então, do Código Civil como um todo, né? E como que a gente sabe disso? Pela exposição de motivos do grande Miguel Reale. Pessoal, o Código Penal. O Código Penal também tem exposição de motivos. E vocês aí já estudaram o que é crime, né? Provavelmente pela teoria quadripartite, que crime é o ato ilícito, né? Tipificado com culpabilidade, com punibilidade, né? Fato típico, ilícito, culpável e punível. Essa é a teoria quadripartite do crime. Fato típico, ilícito, culpável e punível. Provavelmente vocês já estudaram isso com o professor Luiz Antônio. E como que a gente sabe disso? Onde que está escrito que crime é fato típico, ilícito, culpável e punível? Nessa sequência certinho. Me deem aí, vocês já estudaram, me deem aí o artigo do Código que está escrito isso. Código Penal, claro. Não tem. Por que não tem? Porque não precisa. Mas como que eu sei disso? Porque isso está na exposição de motivos, né? Quem elaborou, né, quem ajudou a elaboração desse código também foi Miguel Reale, só que agora o filho, Miguel Reale Júnior, né, Miguel Reale Júnior. E na exposição de motivos se consta aí que adotou-se, né, ou criou-se para a parte geral do Código Penal, né, a teoria quadripartite. E a partir dessa afirmação da exposição de motivos, é que a gente entende, então, por que se define o crime dessa forma, apesar de não ter nenhum artigo do Código, propriamente, que fala dessas 4 palavrinhas aí, fato típico, ilícito, culpável e punível. Isso vem, então, da exposição de motivos, né? Outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar de crime e contravenção penal. Quem faz a diferença do que é crime e que é contravenção penal é a exposição de motivos do Código Penal, né? A exposição de motivos que vai falar que o gênero é infração penal e o gênero infração penal, ele se subdivide em 2 espécies, os crimes e as contravenções penais. Os crimes aí previstos no Código Penal e em legislação extravagante, né? Caracterizados por serem punidos com reclusão ou detenção. Então, os crimes aí, Código Penal e legislação extravagante, mas desde que punidos por reclusão ou detenção, enquanto que as contravenções penais, legislação extravagante, só legislação extravagante, não está no Código Penal, que é a famosa Lei das Contravenções Penais, e puníveis por prisão simples. Essa diferença, então, que crime é reclusão e detenção e contravenção penal é punida por prisão simples, está na exposição de motivos do Código Penal, né? E assim por diante. Pessoal, mais recentemente, a gente teve um novo Código de Processo Civil, né? Esse novo Código de Processo Civil, ele mudou muita coisa em relação ao Código de Processo Civil anterior, que era de 73, né? E eu estou dando aula de teoria geral do processo e eu estou trabalhando justamente um ponto em que mudou, né? Que foi as condições da ação.
né? Vocês vão estudar em teoria geral do processo as condições da ação. E o professor que der essa aula, provavelmente ele vai falar para vocês, olha, no Código de 73 tinham 3 condições da ação, que era a legitimidade de causa, que era interesse jurídico processual e a terceira possibilidade jurídica do pedido. E veio o novo Código de Processo Civil de 2015 e o que era 3 passou a ser 2. De modo que hoje, Código de Processo Civil de 2015, a gente tem a legitimidade de causa, a gente tem o interesse jurídico processual e não tem mais, acabou a possibilidade jurídica do pedido como terceira condição da ação. Meu Deus, acabou a possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque, sei lá, onde a gente vai descobrir? Na exposição de motivos do Código, né? O deputado aí, que foi o relator do Código, ele fez a exposição de motivos, como todos fazem, em todos os códigos, e expôs lá por que o Código de 2015 acabou, retirou a terceira condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido, né? E ele fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte, não precisa de possibilidade jurídica do pedido, porque se o pedido é impossível, simples, julga a ação improcedente. Julga a ação improcedente. Se você fez um pedido maluco, se você fez um pedido impossível, para que vai tocar o processo? Julga o processo improcedente. Então, eu nem preciso dizer isso, né? Eu nem preciso trazer essa ideia. Porque se o pedido é impossível, julga improcedente, não precisa nada a respeito disso, ou teoria a respeito disso explicando. Isso é uma questão lógica, né? Claro, eu simplifiquei bastante aqui a ideia, né? Numa aula de teoria geral do processo eu ia aprofundar mais, mas como a gente não está numa aula de teoria geral do processo, né? Eu simplifiquei bastante aqui. Mas essa é a ideia básica por trás, isso está na exposição de motivos. Não tem mais possibilidade jurídica do pedido, não precisa. Se o pedido é impossível, julga improcedente, acaba o processo logo, né? Liquida o processo. Uma questão lógica aí, né? E a gente, então, teve acesso a essa ideia, né? O pano de fundo, através da exposição de motivo. E como a exposição de motivo é feita, então, pelo próprio legislador, expondo por que o texto normativo foi feito daquela forma, essa exposição de motivos e a interpretação, quando é feita pelo próprio legislador, ela recebe o nome de interpretação autêntica. Interpretação autêntica. Não é recomendável, porém, né, acontece, né? E as exposições de motivos são excelentes exemplos de interpretação autêntica e elas são extremamente importantes, sim, para a gente entender, então, a coluna vertebral de cada um dos códigos. Bom, pessoal, depois, então, nós terminamos, então, a interpretação autêntica e dando sequência aí da interpretação quanto ao agente pública, a gente passa para a segunda interpretação quanto ao agente pública, que é a interpretação judicial. Tranquilo, interpretação judicial é aquela feita pelos magistrados, pelo poder judiciário, né, pelos juízes e pelos tribunais, quando eles julgam casos concretos. Essa é a ideia, né? Então, a interpretação judicial é aquela feita pelos magistrados, é aquela feita pelo Poder Judiciário quando ele julga casos concretos. E quando essa interpretação acaba seguindo a mesma linha, quando essa interpretação acaba gerando decisões idênticas, aí nós estamos diante da jurisprudência, né? Da jurisprudência. Então, a interpretação judicial, quando ela segue a mesma linha, quando ela profere decisões em mesmo sentido, né? E o conjunto dessas decisões, então, de mesmo sentido, recebe o nome aí de jurisprudência. Pessoal, e aqui é interessante, olha só, a interpretação judicial e formando a jurisprudência, ela depende sempre de casos concretos. O juiz, o desembargador, o ministro, ele não é chamado para falar o que ele acha. Eu acho isso, olha, eu acho aquilo. Inclusive, ele nem pode falar o que ele acha, porque se ele falar o que ele acha,
né? Aí, olha, analisando um caso hipotético, eu acho isso. Ele nem pode falar isso, porque se ele fala isso, ele está externando a opinião dele e, portanto, ele está se tornando parcial. Ele está se tornando parcial. Então, o juiz nem pode falar isso, né? O juiz ir na TV, ou o juiz ir no rádio, ou o juiz numa revista e falar, olha, eu acho isso. Diante de casos hipotéticos, eu julgaria dessa forma, eu acho isso. Ele não pode, ele é proibido pela lei orgânica da magistratura, né? Porque senão ele estaria se tornando parcial. Então, essa interpretação judicial, ela depende sempre de processo, ela é feita em processo, ela é feita sempre em razão de um caso concreto, né? Não se tem exercício de imaginação, não se tem exercício de lucubração aqui na interpretação judicial. Ela é feita sempre dentro de processo e sempre diante de um caso concreto. Se não tem um caso concreto, o juiz não pode dizer o que ele acha. Ele só vai poder atuar diante de um caso concreto e no caso concreto ele também não vai dizer o que ele acha. Ele vai decidir, né? Ah, o juiz acha isso, acha aquilo. Não, o juiz decide isso, o juiz decide aquilo, né? O juiz tem poder, né? O juiz exerce parcela do poder do Estado, né? Que é, a gente já viu aí, a jurisdição, permitindo a decisão do caso concreto. Bom, pessoal, essa é a interpretação, então, judicial. Nós terminamos a interpretação judicial e a gente pode falar um pouquinho da terceira espécie de interpretação quanto ao agente pública, que é a interpretação administrativa. Interpretação administrativa. E essa interpretação administrativa, ela é feita, então, pelo poder executivo. A interpretação administrativa, ela é feita, então, pelo poder executivo. E por que ela é chamada de administrativa? Porque o poder executivo, ele é o principal ente de um bloco que a gente chama de administração pública. A administração pública, em regra, é o poder executivo que toma as decisões e realiza, então, a administração pública. Por isso que ela é chamada de interpretação administrativa. E aqui é interessante porque está sendo muito usada no momento histórico que a gente vive, né? Isso aqui está sendo muito usado no momento histórico que a gente vive. A interpretação administrativa, a administração pública, ela externaliza os seus entendimentos, né, o sentido e o alcance normativo, através de diplomas normativos, principalmente os decretos. A interpretação administrativa, ela é exercida principalmente por decretos. Então, veja, quando o presidente da República quer criar modificações no ordenamento jurídico aí, né, no sentido de adequar a sociedade da melhor forma possível ao enfrentamento da pandemia, né, ele baixa decreto. Da mesma forma, quando o governador do estado quer adequar a sociedade da melhor forma possível no combate à pandemia, ele baixa decreto. E da mesma forma, quando o prefeito municipal quer adequar a sociedade local da melhor forma possível no enfrentamento da pandemia, ele baixa decreto, né? Eu estou dizendo em razão do enfrentamento da pandemia porque é um momento histórico que a gente vive, né? E a gente está vendo aí uma enxurrada de decretos presidenciais, dos governadores, dos prefeitos, adequando a sociedade a esse momento histórico que a gente vive. Mas, na verdade, em tudo. Né? Se, por exemplo, dá uma chuva muito forte agora e gera um alagamento na cidade, a gente precisa adequar a cidade a esse alagamento. Ou gera um desbarranco, né? Cai a barranca do morro, aí, gerando um impacto. Os prefeitos vão baixar decretos para adequar a sociedade aí. E eles estão, então, no exercício, né, da sua interpretação administrativa. Eles estão trazendo não só o sentido, e às vezes nem tanto o sentido, mas o alcance da norma para aquele determinado caso concreto, né? Quando vem, por exemplo, o presidente da República e fala em atividades essenciais, e aí vem o governador e fala em atividades essenciais, mas ambos legam ao prefeito definir
quais são as atividades essenciais, veja que a gente vai ter que extrair o sentido do termo atividade essencial para ver o que significa atividade essencial e, a partir de então, extrair o alcance normativo desse termo atividade essencial e definir quais são, de fato, as atividades essenciais, né? Academia de ginástica está abrangido por atividade essencial ou não? Salão de beleza está abrangido por atividade essencial ou não? E assim para cada uma das atividades econômicas que se tem, que a gente, ao definir o alcance normativo, vai estar definindo como aquela como essencial, aquela como não essencial e vice-versa, e assim por diante, compartimentando a que a norma se aplica ou não. E por que isso é importante? Porque aquelas que forem essenciais e definidas como essenciais, abarcadas pela norma essencial, pelo sentido de essencial, vai estar aberta. Olha que bom. Né? E aquilo que, ao contrário, né, atividade econômica que não tiver abarcada no sentido de essencial, não for essencial, portanto, vai estar fechada. Gera relevância prática enorme aí, né? Uma relevância prática enorme. E quem faz isso? Né? O Poder Executivo. Presidente, governador e principalmente os prefeitos. E quando eles fazem isso, normalmente através de decretos, né, eles estão, então, realizando a sua interpretação administrativa das normas jurídicas, permitindo que as normas tenham, então, a melhor aplicação possível diante dos casos concretos e dos problemas concretos vividos pela sociedade, né? E hoje a gente vive aí um problema bem concreto, bem substancial aí, infelizmente, mas com certeza a gente vai superar da melhor forma possível. E com isso, então, a gente terminou as 3 interpretações possíveis aí dentro da ideia de agentes públicos, né? Interpretação quanto ao agente público, ela pode ser autêntica, que é pelo Poder Legislativo. Ela pode ser judicial, que é pelo Poder Judiciário, e ela pode ser administrativa, que é pelo Poder Executivo. Diferença importante, olha só. A administração autêntica, ela não se pauta por um caso concreto. Ela é uma análise geral e abstrata. Ela não precisa de um caso concreto para vir, para ser proferida. Enquanto que as demais, as interpretações judiciais e as interpretações administrativas, elas precisam sempre de um caso concreto, de um problema real, para que elas possam atuar e serem, então, manifestadas, serem, então, externadas, né? Então, a interpretação autêntica é geral e abstrata, enquanto que a interpretação judicial e a interpretação administrativa, ela é em concreto. Ela depende sempre de um caso em concreto. Ou uma outra palavrinha que significa em concreto, que significa depende sempre de um caso em concreto, ela é casuística. Ela é casuística, porque ela depende de caso a caso. Casuística. Bom, pessoal, com isso a gente terminou a interpretação quanto ao agente pública. Só que a gente ainda não terminou a interpretação quanto ao agente. Por quê? Porque se for feito por agente público, ela é pública. Mas e se não for feita por agente público? Aí essa interpretação quanto ao agente vai ser privada, né? Então, interpretação feita, então, por pessoas que não são agentes públicos, que não são órgãos públicos. Nós chamaremos, então, de interpretação quanto ao agente privada. Interpretação quanto ao agente privada, ela é feita, então, por pessoas que não compõem o poder público, que não compõem o Estado. Essa é a ideia. E aí vocês vão me falar, nossa, professor, mas pode alguém que não é do Estado interpretar as normas estaduais, as normas do Estado, extraindo sentido e alcance normativo? Claro que pode, sem problema nenhum. Claro que pode. Se não pudesse, a gente não poderia ser advogado, porque advogado é privado, não é público. A gente não poderia, eu aqui na minha casa, sentar aqui, escrever um artigo jurídico, escrever um livro jurídico. Olha a pretensão, né? Olha a pretensão. Desculpem a pretensão aí, né? Não tenho capacidade para isso. Mas
ainda que eu não tenha capacidade para isso, eu posso, né? Em abstrato, eu posso sentar aqui, escrever um artigo, escrever um livro jurídico e publicar esse artigo, né, jurídico, esse livro jurídico aí, sem problema nenhum, né? E eu não sou. Eu só estou até servidor público, né? Como professor da FUNEC, eu sou servidor público lá, né? Mas eu não estou agindo como servidor público nas funções públicas, né? Eu estou agindo de forma privada, estou aqui na minha casa, com as minhas ideias, independente de qualquer coisa, né? Ou independente de qualquer vínculo empregatício, são as minhas ideias, estou pondo as minhas ideias no papel aqui e publicando um artigo, publicando um livro jurídico. E o que eu vou estar escrevendo nesse livro? Não sei qual que é o tema, mas provavelmente eu vou estar interpretando uma norma jurídica escrita, né? Eu vou estar interpretando uma norma jurídica escrita. O que eu estou fazendo? Interpretação quanto ao agente privada. Interpretação quanto ao agente privada. Porque eu não estou, né, com nenhuma vinculação ao ente público. Eu estou agindo por si, né? Estou agindo por mim aí, eu estou agindo de forma privada. Pessoal, e é o que os advogados fazem, né? Os advogados aí, eles são contratados pelo cliente, eles são pagos pelo cliente e esses advogados, então, vão trabalhar com as fontes primárias dentro de um processo, trazendo a melhor interpretação? Tomara que sim, né? Mas, na verdade, eles vão tentar trazer a interpretação, né, o entendimento que mais privilegia, claro, o cliente dele, porque ele foi contratado pelo cliente. E tem algum problema nisso? Não, porque ele está realizando uma interpretação privada. Ele está realizando uma interpretação privada. Se vai colar ou não, são outros 500, né? Se vai colar ou não, são outros 500. Mas ele, quando faz a petição dele, defendendo as ideias dele, com base, claro, em fontes primárias, e, de preferência, respeitando o melhor interesse do cliente, ele pode fazer isso, é a função dele, a função dele. Ele está realizando uma interpretação privada. Pessoal, é claro que a interpretação pública, ela acaba gozando, né, de mais credibilidade, né? Ela acaba gozando de mais credibilidade. A interpretação privada, não, justamente porque há interesses privados aí, inclusive interesses econômicos, né? Então, a interpretação privada, ela não tem a mesma credibilidade da interpretação pública. Agora, isso é uma questão de credibilidade, não é uma questão de correção. Nada impede de que a interpretação pública seja completamente errada, completamente equivocada, péssima, e a interpretação privada seja a melhor, né? Não tem juízo de valor nesse sentido nenhum, né? É possível sim, né? A pública tem mais credibilidade que a privada, por conta dos interesses que envolvem, inclusive econômicos, a interpretação privada. Mas nada impede de que a pública seja uma porcaria, né? E a privada seja muito melhor aí, né? Atinja um benefício social muito melhor, né? Sem problema nenhum, né? Então, há uma diferença de credibilidade, mas não há necessariamente uma diferença de correção, né? Ou de melhor ou pior, né? A pública pode ser melhor que a privada, mas a privada também pode ser muito melhor que a pública, sem problema nenhum aí. Pessoal, agora, uma coisa é certa. A pública, como ela vem de entes públicos, ela vem do Estado, não sei se melhor ou pior. Não sei se melhor ou pior. E mesmo pior, isso pode acontecer. A pública, ela tem um caráter vinculante, ela tem um caráter de obrigatoriedade muito maior do que a interpretação privada, né? A interpretação pública aí, como ela vem do Estado, ela se caracteriza por ter, né, uma vinculação, uma obrigatoriedade, uma coercitividade muito maior do que a privada, né? E mesmo ruim, né, mesmo eventualmente ruim, mesmo eventualmente sendo uma porcaria pública, ela vai ter esse caráter obrigatório que a privada jamais vai ter, né? Mesmo a privada sendo maravilhosa, a melhor interpretação do mundo, a privada jamais vai ter esse caráter, né, de coerção, de obrigatoriedade como tem a pública. Por quê? Em razão da origem, né? A pública vem do Estado, o Estado exerce parcela de poder.
E a privada? A privada não vem do Estado, né? Vem dos cidadãos normais aí, e, portanto, não tem parcela de poder. Se não tem parcela de poder, né, não tem coerção, não tem obrigatoriedade. Pessoal, beleza, isso aqui, com isso a gente terminou, né, a interpretação quanto ao agente, dividindo em pública, autêntica, judicial e administrativa, e privada, que é justamente aquela que não é pública. E aí a gente pode, então, analisar o segundo critério classificatório, que é quanto à natureza. Então, a gente precisa analisar o segundo critério classificatório, que é quanto à natureza. Pessoal, só que, dado o adiantado da hora, eu acho melhor a gente dar uma paradinha agora, né? Eu vou interromper a gravação e aí eu abro para as perguntas de vocês, né? Finalizando as perguntas de vocês, a gente faz um intervalinho e volta para o segundo bloco da nossa aula aí. Então, vou interromper a gravação e a gente continua batendo um papo aqui.